Você fica atento que se chama Isabela. Você explica que depois eu ligo. Muito boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma live num serviço prestado pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Triângulo Mineiro aos seus diretores e associados esparramados por todo esse rincão do Triângulo Mineiro. Hoje nós vamos conversar com José de Oliveira, da WTA. Vamos conversar sobre como as empresas podem auxiliar durante a... Perceber que é um assunto bastante interessante e atualíssimo, por sinal, e as empresas estão aí às voltas com vários tipos de problemas, vários modelos de questões para discutirem nessa época. Já está aqui conosco Todo Seguro, né, Zé de Oliveira? Muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos, tudo bem com vocês? Tudo bem, Zé de Oliveira. Você de máscara, como deve ser, né? Estou aqui sem máscara porque estou bem fechado aqui no estúdio, e então fica bem tranquilo. Tá? Tudo bem por aí? Tudo bem por aqui, né? Apesar, vamos dizer, dessa pandemia, dos agravos que tiveram, estamos indo, como se diz, né? Firmes e fortes por esse rincão desse Brasil. Uhum. Realmente é uma fase difícil, né, Zé de Oliveira? É uma época inusitada, né? Ninguém nunca jamais pensou no maior pessimismo possível que poderia acontecer uma coisa dessa em nossos tempos, em nossos dias, né? Bom, mas vamos lá. Você hoje vai conversar com a gente sobre Covid e gestão de pessoas. Como as empresas podem auxiliar durante a pandemia. Primeiro, deixa eu apresentar aqui o José de Oliveira Nascimento. Ele é formado em psicologia pela UFO, mestre em psicologia aplicada pela UFO também, com ênfase na área organizacional e do trabalho. Há mais de 14 anos ele atua como consultor e empresário e sempre atuou em diferentes empresas para trazer mudanças na gestão das equipes e busca de resultados. O José de Oliveira Nascimento hoje é sócio proprietário na WTA, responsável pelas áreas de atendimento e recursos humanos. Muito bom, José de Oliveira. Vamos lá. Como lidar com pessoas nas empresas? Quais são as regras do jogo? Essas regras devem ser bem claras nas empresas, não? Com toda certeza, Orley. Hoje, não só aqui na WTA, nós administramos outros setores de recursos humanos de algumas empresas, na qual nós fazemos todo o serviço, né, de recursos humanos, e um deles é sempre deixar as regras do jogo muito claras, bem antes até da questão do Covid. Agora, com a questão do Covid, mais ainda. Então, para começar uma regra clara para a gestão de pessoas, né, do século XXI, ainda mais com esses tempos de pandemia, é ter um termo explicando sobre a situação do Covid e sobre a sua responsabilidade como colaborador. É o que eu sempre digo, Orley. Você, como empresário, você não cuida apenas de você, do faturamento da empresa. Você cuida de muitas e muitas famílias, né? Esse termo que você está falando, Zé de Oliveira, é um termo formal que existe para utilização pelas empresas? Sim, esse é um termo que você elabora juridicamente, né, juntamente com o apoio de um advogado seu, no caso, ou da empresa em si, para que deixe claro a situação do Covid e a sua responsabilidade como colaborador, assim como também colocar as responsabilidades para nós como empresários. Então, se você é empresário, tem a sua responsabilidade, você sim também tem que compartilhar e deixar isso muito claro para o colaborador, para que ele possa, entendeu,
de uma maneira, seguir as regras, seja desde o uso de máscaras, seja desde a questão de estar com a sua família, de eventos sociais, de saídas, de viagens, de festas. Realmente, vamos deixar bem claro, né, Orley? Sempre falam para, olha, da porta para fora, o funcionário, a gente não tem que ver a vida pessoal dele, nós não temos que vigiar, e realmente nós não temos. Mas, de um outro lado, eu preciso pedir a responsabilidade dele. De nada adianta ele, dentro da nossa empresa, usar máscara, fazer tudo direitinho, sendo que lá fora depois ele vai se socializar, ele vai para uma festa sem máscara, ele vai fazer outras coisas que não estão condizentes realmente com a época atual da pandemia. E no primeiro caso, a gente tem que orientar, vamos realmente chamar ele, dar um bom feedback, falar, olha, meu caro, por favor, nos ajude, porque se você, infelizmente, tiver Covid, é primeiramente ruim para a sua família. Segundo, né, num outro momento, o que a empresa vai esperar dele, né, nesse caso? Ele pegou Covid a primeira vez, ou ele se afastou a primeira vez por suspeita de Covid. Aí foi a segunda vez, foi a terceira vez, foi a quarta vez se afastando por questão de Covid. E aí, como é que fica o relacionamento da empresa com esse funcionário? Aí vai começando, vamos dizer assim, a quebrar a relação, né, Orley? Qualquer relacionamento desse jeito quebra, ainda mais com o funcionário. O Zé de Oliveira, a empresa fica sabendo que determinado funcionário, fora do seu ambiente de trabalho, ele se portou de maneira irregular, vamos dizer assim, sem observar as mínimas condições de segurança em termos de Covid, máscara, essa coisa toda, aglomeração, ajuntamento de pessoas, essa coisa toda. A empresa, ela, detentora dessas informações, ela pode punir esse funcionário? Num primeiro momento, a partir desse termo, a gente o orienta. Olha, por favor, não faça isso. Vamos dizer que o que acontece, Orley? Acaba saindo na rede social, acaba saindo no jornal, acaba saindo até, infelizmente, num boletim policial de alguma coisa que aconteceu. Que o seu funcionário estava numa manifestação, estava numa aglomeração. A partir daí, a primeira coisa que tem é orientar. E depois, a segunda coisa, se a sua empresa tiver o termo do Covid, tiver documentos claros, como o regimento interno, que fala sobre a questão de proteção dos seus colegas de trabalho, sim, ele pode vir a ser punido, com advertência, com suspensão. Porque imagina só, Lei, você parar a sua produção, você tem 100 funcionários na sua empresa, você para a sua produção porque um deles, infelizmente, contraiu o Covid de maneira irregular, irregular não, né, de maneira porque foi numa aglomeração, porque foi numa festa, e aí ele contamina várias outras pessoas da sua empresa, várias outras famílias vão ser contaminadas disso, e você fica sabendo que tem um vídeo dele na internet sobre isso, que tem uma questão que está pública, né, Orley? Não lembrando também para o empresário, da gente não stalkear ele, né, ir atrás dele, entrar nas redes sociais dele. Mas aquela pessoa, o José representa a WTA. Então, se o José estiver em qualquer situação, eles vão lembrar da WTA através do José. Assim como vão lembrar da Maria, assim como vão lembrar do Anderson, assim como vão lembrar de qualquer uma dessas pessoas. A gente é assim no mundo do trabalho. Você é lembrado como o Orley, um jornalista sério, né, prestigiado, que trabalhou naquela e naquela TV. É assim que funciona. Para nós também da mesma forma, com o nosso funcionário. Vão citar para você, José, eu vi seu funcionário em tal lugar. E aí, de repente, ok, será que tem alguma prova, algo mostrando, ele passou no jornal dizendo isso? Se isso acontecer, Orley, sim, ele é passível de punição. Porque ele não está respeitando os termos que agora nós estamos. Ele não está respeitando principalmente a saúde geral da população. E nós vemos o caso que estamos hoje, né? Está beirando o caos, né? Se a gente já não estiver lá, né? A coisa está complicada. O Zé de Oliveira, a questão de postagem de mensagens nas redes sociais,
relacionadas à Covid, essas postagens dentro do trabalho. Como é que fica isso? Certo, postagens com relação à internet. Nós temos feito orientações, né, para todos os nossos colaboradores, né, da WTA, das empresas nas quais prestamos serviço, para que reduzam essas postagens, não façam postagens a respeito disso, principalmente se você estiver em aglomerações. E se você estiver em aglomeração, primeiramente você não deveria nem estar lá. Você deveria estar respeitando, né? Aqui em Uberlândia, então, questão ainda mais do distanciamento social, do lockdown, estar em casa. Se você está em um local desses e você faz uma postagem disso, né? E outras pessoas vão saber, realmente, né, Olê? Aí, vamos dizer assim, muito passivo você é de punição com relação a isso. Vamos dizer que não é uma punição passível, mas como você vai confiar numa pessoa que pode estar trazendo, né, um vírus muito perigoso para dentro da sua empresa? Então, você precisa também ter total consciência de que você assume sua responsabilidade. Nós nos colocaram essa responsabilidade como empresários, né? A legislação, a lei nos colocou. Então, nós também temos que compartilhar. Nós, do outro lado, vamos fornecer máscaras, EPIs, equipamentos, distanciamento, tudo que for necessário. Mas a gente precisa, né, ter o relacionamento. Olha, eu te fornecer isso, me ajuda com essa história e não, primeiramente, não vá nos locais, né, e nem poste nas redes sociais que você está nesses locais. Com certeza. O José de Oliveira, a gente sabe que uma boa parte das empresas, principalmente as grandes empresas, indústrias, fábricas e tudo mais, ainda estão trabalhando no regime presencial, né? E a pessoa que lida com máquina, obviamente, não pode exercer aquele trabalho no home office. Como é que fica esse modelo de trabalho, essa coisa por exemplo, um aniversário? Um funcionário é aniversário dele, então até então era aquela festa, corte de bolo, soprar vela, refrigerante, aquela coisa toda, né? Abraço daqui, beija dali. Uma farra, uma festa gostosa, né? E permitida, então, na época. Hoje, como é que fica isso? Ou não fica? Olê, vamos aproveitar o bolo do aniversário para também falar. De uma maneira geral, como RH, você não precisa, ou gestão gente de gestão, né, como o pessoal tem falado, termo novo, você pode e deve continuar as situações de recursos humanos da sua empresa, de motivação, de valorização dos seus colaboradores. Esse exemplo que você colocou é um exemplo muito claro de como que a gente pode se adaptar aos novos tempos. Se antes a gente tinha o soprar a velhinha, né, e aí contaminar antigamente, agora hoje a gente pode fazer também o modelo do takeaway, né? Vamos separar o salgadinho já numa caixinha ou numa embalagem, vamos já deixar o bolo cortadinho, né? E aí as pessoas que forem entregar do setor, ou cada um dos seus diretores podem chegar, no caso, e entregar para os seus funcionários com a distância adequada. Aí sim, pode colocar nas redes sociais uma foto, uma comemoração dos aniversários com distanciamento, bem tranquilo, né, nesse sentido, mostrando, estamos respeitando, com bolinho separado, salgadinho separado de cada um. Não vai ter mais aquela pessoa que vai pegar os 40 salgadinhos e comer tudo, né, Olê? Mas ao menos cada um vai ter os seus 10 salgadinhos agora para comer separado. É interessante, você tem uma receita esperta agora, essa coisa de arrumar um saquinho, todo mundo, e cada um leva seu pedacinho de bolo, leva seu salgadinho para casa, uma latinha de refrigerante, e vai comemorar o aniversário de todo mundo, cada um no seu espaço, né? E canta parabéns lá separado. A questão do home office, o José de Oliveira, como é que fica o home office nessa questão de relacionamento com a empresa, com a direção da empresa? O cara está lá em casa, está longe, tá longe da empresa, né? Longe do patrão, longe dos olhos do gerente, do coordenador, do administrador, por aí. Certo. Primeiro, Olê, da mesma maneira como a gente começou com essa conversa das regras, o home office,
já é, na verdade, uma realidade há alguns anos em alguns países, e o Brasil teve que se adaptar de maneira forçada a essa situação. Essa adaptação, né, gerou muitos problemas, principalmente como é que eu vou lidar com o meu funcionário, como é que eu vou conversar com ele, como é que eu vou fazer com ele. Então, né, eu sempre levo aí minha experiência, como eu trabalhei na área de tecnologia, né, como na parte de gente de gestão também. Então, sempre coloque missões claras. Olha, sua missão é fazer tal campanha de marketing, a sua missão é ligar para tantos clientes, a sua missão é atender tantas pessoas por dia, de tal maneira, de tal horário. As missões têm que ser claras. Presencialmente, né, geralmente elas não eram tão claras, tão organizadas assim, agora elas precisam ser. Né, para que também a gente possa respeitar todas aquelas questões de legislação. Né, ou seja, qual o horário de trabalhar, o horário de intervalo é sagrado, tem que se tirar o horário de intervalo, tem que ter o horário correto de trabalhar, tem que ter equipamento para trabalhar, né? Tem que ter a cadeira, o computador, o mousepad, enfim, tudo para que você tenha ergonomia clara no trabalho. Mas antes de tudo isso até, eu preciso saber como que eu vou organizar o meu colaborador em home office. Porque senão você vai, infelizmente, tacar muito serviço nele, ou pouco serviço, né? Também isso ocorre, e depois você não vai saber como você vai, na verdade, cobrar tais resultados, ver quais resultados. E aí você pode ficar com aquela sensação de impunidade. Nossa, enviei uma pessoa para home office e eu acho que ela está aproveitando. Quando, às vezes, do outro lado, ela está sobrecarregada de trabalho. Ou realmente, né, não conseguir dividir o tempo dela e organizar, e ela desrespeita a questão por exemplo, do seu horário de intervalo para cumprir, para até terminar mais cedo o serviço, né, como seria. E, na verdade, ela tem que respeitar as regras da legislação do mesmo jeito, mesmo no home office. Agora, essa questão dos horários de trabalho, né, Zé Oliveira, é uma coisa tanto quanto relativa, né? No trabalho presencial, o funcionário ele fica ali de 8 às 11, de 1 às 17, sei lá. Em casa, a coisa pode ser mais esticada ou mais comprimida, né? Ele, de repente, ele pode fazer o horário dele que ele queira fazer. Cara, hoje eu vou levantar mais tarde, eu tenho X de tarefa para fazer, mas eu vou deixar para fazer depois das 9. Aí eu faço das 9 até 1 da tarde, depois ele faz o horário dele, né? Sem prejuízo de sua carga de trabalho que ele teria para aquele dia, a pauta que ele tem para executar aquele dia. Isso é legal, né? Isso é normal. Isso é normal, sim, Orley, desde que, conforme a gente conversou, esteja organizado. Eu tenho funcionários, ou em certas empresas, funcionários que vão ter que trabalhar no horário que foi estabelecido, das 8 às 12, da 1 às 6 da tarde, porque tem atendimento ao cliente, né? Então, tem que estar disponível nesse determinado horário para responder o WhatsApp, redes sociais, atender a ligação, participar de reuniões. Mas eu também tenho outras pessoas, né, outro tipo de funcionário voltado para o back-office, voltado para o administrativo, que tem e pode cumprir as suas missões ao longo do dia de trabalho. Hoje eu vou cumprir tais e tais missões, conforme muito bem você colocou, que na verdade, o que dentro da área de tecnologia a gente faz da questão do Scrum, separa direitinho das suas atividades, né, suas atividades de código. E aí você também faz as suas pausas. No caso, organizando os pontos de falta é a melhor maneira de você conseguir bons resultados e ver realmente que o seu colaborador está mostrando determinado serviço que você colocou. Só que sempre vem, né? Como eu organizar essas questões? Se sua empresa está, infelizmente, desorganizada nos seus processos financeiros, administrativos em si, isso vai se tornar mais difícil, além. O home office também mostra algumas verdades que algumas empresas não queriam ver, que às vezes elas eram desorganizadas e quando vai colocar uma pessoa de home office não consegue resolver ou administrativamente uma coisa que presencialmente era muito simples.
né? E por que as empresas de tecnologia, empresas de call center, conseguiram fazer isso com mais tranquilidade? Porque tem muito processo organizado, tem muito processo que tem que ser visto, mensurado, porque o cliente cobra o resultado do PA lá ativo. Então, para fazer isso, você precisa organizar tudo para trás. Agora, muitas empresas não conseguiram fazer isso, infelizmente. E aí, por isso que muitas também reclamam do modelo de home office não ter dado certo, né? Querer voltar para o presencial. Por outro lado, né, Zé Antônio, tem aquela questão também, quer dizer, o outro lado da moeda. Tem empresas que adoram, estão adorando o home office, que o trabalho melhorou muito, a produtividade melhorou, a satisfação, vamos dizer assim, do companheiro de trabalho dobrou, porque ele está perto da família, tem um horário mais flexível, ele pode trabalhar mais à vontade, vamos dizer assim. E com isso, a produção dele melhora. Tem casos, eu conheço alguns casos assim, que deram certo, e que os empresários falam, trabalho presencial nunca mais. Já alugaram sala, já venderam móvel, aquela coisa toda. Como é que você vê isso? Eu vejo isso com excelentes olhos, porque realmente tem que criar espaços de trabalho diversificados. Quem quiser trabalhar, e na verdade não só obrigado ao modelo do home office, posso ter vários modelos disponíveis. Eu quero um modelo, uma pessoa topou um modelo presencial, uma pessoa topou um modelo híbrido, uma época presencial, uma época em casa, uma pessoa topou um modelo totalmente home office. Essa flexibilidade do trabalho, Orley, é excelente para produtividade, para resultados desde que mensurados. Né? Então, muitas pessoas gostaram, porque, por exemplo, eu levo... Aqui em Uberlândia não tanto, né? Mas em grandes centros, tem certas pessoas que levariam 2 horas e meia de carro para chegar no seu serviço, que dirá a grande BH, Rio de Janeiro, São Paulo. Essas pessoas, sim, estão muito felizes com a questão do home office, concordo, e não só aqui em Uberlândia, mas no Brasil inteiro, home office é uma realidade que veio para ficar. Lembrando que o espaço que a empresa também assume aquele local de trabalho como espaço de trabalho, então tem que prover os equipamentos necessários para que ela possa cuidar bem do seu funcionário. De um lado, você tem a redução de custos por não ter alugado outros espaços e tudo, mas do outro lado, você ainda tem que prover os equipamentos básicos de trabalho para o seu colaborador. Desde o notebook, uma cadeira. E recomendo aí, né, Olê, uma questão que muita empresa às vezes esquece, que não tinha, que não tem, que a gente chama de laudo ergonômico, tá? Realmente chamar uma fisioterapeuta para acompanhar esse colaborador, para ver como é que ele está sentando, como é que ele está ficando, para ver se está numa posição correta, porque agora o home office, né, começou. Eu te digo que aquela previsão, né, que acaba sendo muito certeira, que daqui 2, 3 anos eu vou começar a ter muitos afastamentos de ergonomia, porque a pessoa quer trabalhar deitada, quer trabalhar sentada de mau jeito, e aí, no final das contas, acaba tendo problemas de coluna, problemas de postura, problemas de lesão por esforço repetitivo, por conta, né, da empresa não ter fiscalizado essa situação. A fiscalização continua do mesmo jeito, ela só mudou de local. Esse home office também, né, Zé Oliveira, é uma forma de se checar, vamos dizer assim, a competência do servidor, do funcionário, do colega de trabalho, e também de sua ética profissional. Né? Tem elemento, por exemplo, que agora eu vou trabalhar em casa e vou me esbaldar. Né? Vou fazer minhas tarefas meia boca e vou levar meu tempo aqui. Né? Tem gente que faz isso, né? Mas a empresa percebe. Sim, a empresa percebe mesmo, principalmente se você for uma empresa organizada que tem e cobra seus resultados.
O que a gente fala, né, da questão da gestão de pessoas, Orley, que é realmente a avaliação de desempenho. Se você consegue ter uma medida básica da produtividade daquele colaborador, sim, você tem como organizar as cobranças, um relatório, como você acompanha. Como muito bem você colocou, o home office aumenta a produtividade, então você também tem que acompanhar essa questão. Peraí, agora você não precisa mais ir, chegar, começar o trabalho, organizar, enfim, peraí, você já tem seu espaço mais ou menos organizado, tudo certo. Como é que está a sua produtividade? Como é que está a sua situação? Essas coisas também têm que ser colocadas em pauta, porque, eu volto a dizer, as regras do jogo têm que ser claras. E a principal regra do jogo é quais são as suas missões diárias para serem cumpridas. Tem umas pessoas que exageram, até é meio, não vou dizer cômico, não, mas é um pouco engraçado. Eu tenho um amigo conhecido, ele está trabalhando em home office, mas é de uma forma muito especial. Ele acorda no mesmo horário que ele acordava, ele levanta, toma banho, faz barba, toma o café dele e vai para o escritorinho improvisado na sala da casa dele. Na hora do almoço, ele para, vai almoçar, tira um cochilinho ali, volta para o trabalho, entendeu? E ali não admite intromissão. Esse negócio de a esposa chegar, um café, um doce, não, estou trabalhando. É um nerd profissional, esse tipo de caso. Mas acontece, né? Como acontece o contrário também, né? O cara que não está nem aí. Isso mesmo. Você está me contando os dois, vamos dizer assim, né, os dois polos opostos do home office. Uhum. A pessoa que faz da casa o trabalho e a pessoa, né, separa muito bem, e as outras pessoas, muito mais voltadas à geração mais jovem, aos millennials, no caso, que tem uma mescla muito grande com o trabalho e casa, né, principalmente quando estão no home office, estão conversando com o gestor, mas estão lavando um prato ao mesmo tempo, enfim, né, e essa interação é saudável? Desde que você saiba administrar. Eu sempre disse aqui que no Brasil nós temos uma grande vantagem e desvantagem, que é a mesma coisa. Qual é a grande vantagem do brasileiro? É que a gente é muito capaz de fazer relacionamento. Muito fácil de fazer relacionamento. A gente pode estar lá no Alasca que a gente faz o relacionamento e pronto. Mas, da mesma maneira, é uma desvantagem, porque a gente não sabe separar as coisas, o pessoal do profissional. Em outros lugares, em outros países, é muito simples as pessoas separarem o pessoal do profissional. Aqui eu sou sua esposa, aqui eu sou a sua chefe, e você tem que respeitar. Aqui no Brasil, a gente precisa começar a lidar com essa situação, Orley. Eu posso começar mais inflexível, pessoa que você citou, que é muito bom. E aos poucos, vendo, olha, até onde eu consigo ficar mais flexível? Não consigo. Então, perfeito, fica desse jeito que você continua sendo produtivo. Não, eu vou conseguindo ficar um pouquinho mais, não preciso me vestir tão formalmente para trabalhar. Ok, até você entender o seu limite. Cada um tem o seu limite. O home office também dá essa flexibilidade, né? Mas lembrando, né, que você não pode ir para reunião de pijama, tá? Isso aí já é o cúmulo da flexibilidade, não vai dar certo. O Zé de Oliveira, você acredita que a gente está chegando agora, está se criando uma nova cultura de trabalho? Sim, nós estamos criando, não só criando, né, Olê, a gente está absorvendo uma cultura de trabalho já dos países europeus, dos Estados Unidos, boa parte da Ásia nesse sentido, dessa cultura das coisas organizadas e agendadas e tudo mais. A gente precisa, como eu vejo aqui no Brasil, principalmente, quando eu vou dar um exemplo claro de como a gente faz reunião no Brasil, e é uma das coisas que eu sempre tive muito problema aqui, principalmente nas empresas que eu dou consultoria, de treinar as pessoas. Olha, para que reunião? A reunião tem que ter início, meio e fim, como uma boa história.
né, como realmente uma reportagem. Uma reportagem tem que ter início, meio e fim, o clímax da reportagem como uma boa história. Da mesma maneira, uma reunião. E eu não vejo isso aqui. Né? E às vezes, até quando eu preciso ser mais pontual e falar, pessoal, vamos voltar para a reunião e terminar, porque a gente tem mais coisa para fazer. Então, a gente precisa criar essa nova cultura. Se eu estou de home office, eu preciso também ser objetivo com as minhas coisas, né? Principalmente com os meus colegas de trabalho, para falar assim, olha, eu preciso disso daqui e você tem que me entregar de tal forma, porque a comunicação tem que ser muito mais clara agora. Antes você até ajudava o seu colega, porque você estava ali presencialmente, você conseguia ir lá e digitar no computador dele, né? Interagir com ele. Agora não, agora ele vai ter que te mandar uma coisa e se você não for claro no que você pediu, vai dar problema. Então nós temos que criar uma nova cultura mesmo. O brasileiro sai, infelizmente, atrás na sua cultura, de ser mais pessoal, de não realmente cumprir o horário combinado da reunião, de conversar muitas amenidades antes e durante e depois da reunião, ao invés de, peraí, vamos fazer a reunião 20 minutos, depois a gente conversa de amenidades, depois a gente vai tomar café. Mas isso não tem ocorrido, né, Olê? Vamos ver se as pessoas aprendem isso agora, né, com mais esses próximos anos de pandemia, porque tenho quase certeza que ela não vai finalizar esse ano de 2021 também. Vai ter que ter fé, viu, Zé? Muita fé. Mas quem sabe? Zé de Oliveira, agora voltando para a nossa área do transporte de cargas. Tudo isso que nós conversamos aqui, claro, se aplica dentro das empresas de transporte, óbvio, né? Porque é uma empresa como outra qualquer, com um nicho de trabalho diferenciado. O motorista é aquele funcionário que, de outra forma, está trabalhando fora da empresa. Né? Que tipo de cuidado que se deve ter nesse relacionamento profissional e ético com o motorista? Nessa hora, Orley, quando a gente fala do motorista, vamos dizer assim, de uma das profissões mais importantes para o Brasil, para o seu desenvolvimento, ou para a questão, né? Com certeza. E até por isso que a gente está colocando aqui na live, a gente precisa ter muitos cuidados com relação, principalmente, à questão da sua higienização constante. Por quê? Ele entra em outras empresas que provavelmente não estão cuidando, né, fazendo as questões sanitárias adequadas. Então, é muito recomendado que esse motorista, ao chegar em determinado local, ele, né, se higienize com álcool, principalmente ele vai pegar aquelas notas fiscais, né, para fazer entrega, para fazer conferência. Pegou a nota fiscal, faz a limpeza e higiene das mãos, não tem no local. Que ele leve mesmo. Né? Nós já vimos em alguns países até uma pulseira de álcool em gel que você aperta e solta álcool em gel na mão automaticamente, já faz a limpeza ali mesmo. Que ele leve e cuide disso, porque infelizmente, Orley, se infelizmente o motorista contrair Covid, até realmente ele começar a manifestar os sintomas, ele já passou em várias outras empresas, né? Ele acaba sendo um vetor muito fácil de transmissão da questão da pandemia. E por isso que tem que se tomar um cuidado muito grande dentro dele. Dependendo da situação, vai fazer carga e descarga de determinado equipamento ou de muitas coisas, higienize novamente a sua caçamba, né? Pega um álcool em gel, um spray, higieniza aqueles locais que você pode passar, né, com tranquilidade, ou os que não, pegam um pano, passam nos locais onde outras pessoas, além do motorista, fizeram. Não, José, não conseguimos fazer isso. Então, quando o caminhão voltar para carregar na empresa, antes de fazer isso, higienize todo o caminhão, antes de fazer de novo uma nova carga. São exemplos básicos que juntamente com os outros cuidados, como a máscara, como a higienização constante das mãos, como o distanciamento, fazem com que a empresa tenha ainda mais cuidados, né? E aí continue a sua escala de produção, né, Olê? Porque também de nada adiantou se de repente você tem lá no seu quadro de 50, 100 motoristas, 40 estão com Covid. Aí praticamente a empresa para de conseguir fazer seu transporte, né?
E como você disse, aí, o motorista é um profissional especial. Ele, às vezes, para levar uma carga ou trazer, ele atravessa um, dois, às vezes três estados, e ali carregando, descarregando carga, é aquilo que você falou, né? Ele convive, se aglomera, às vezes, com vários tipos de pessoas, né? De questão de higiene, de higienização, essa coisa toda. Então, é um profissional que requer um cuidado muito especial. Com toda certeza, Olei. Nós temos que tomar bastante cuidado com o motorista, com a carga que está sendo levada, né? Higienizar a carga. Da mesma maneira que nós fazemos as compras hoje, chegamos em casa e higienizamos, da mesma maneira, recomenda-se, vá entregar uma carga, higienize aquela carga. Muitas vezes ela está, né, emplastificada, essa carga dentro de uma caixa. E higienize a caixa, higienize as mãos, né, das pessoas que vão lidar com aquela carga, para que a gente possa manter sempre, né, o mais preparado possível, o mais seguro possível todo o trabalho do motorista e da transportadora, né, relacionada. E cabe às empresas, né, não vou dizer uma cobrança, uma observação mais constante, né, nesse trabalho de higienização do profissional. Com toda certeza. Cabe aos dois, Orley, à empresa e ao colaborador. É o que a gente Claro, sempre está conversando. Estamos conversando aqui, opa, peraí, eu vou fazer minha parte, vou te providenciar tudo, mas quando você estiver lá no cliente fazendo a entrega, se higienize, higienize a carga, organize, né? Ou cobre da empresa que você está fazendo, né? Ah, é o meu cliente, mas seu cliente também tem que respeitar as regras, ou se infelizmente ele não respeitou, voltar e se higienizar, para que você possa proteger o bem mais precioso, a sua própria vida, né? E a vida da sua família. e nesse momento é muito bom a gente lembrar que o CETRIM ele disponibilizou aos seus associados para que distribuam aos seus funcionários, aos seus motoristas, álcool em gel e máscaras para os motoristas e seus auxiliares. Entendeu? É uma atitude que é louvável, né, de segurança, segue os limites de segurança, observa os limites de segurança. E as empresas, de certa forma, podem muito bem acompanhar nesse segmento. Né? Uhum. Perfeitamente, Orley. Tem que, se vai fazer entrega, também dentro das questões do Covid, é interessante, recomendado que você entregue novas máscaras de 2 em 2 meses para os seus colaboradores, para que eles tenham reposição, para que tenham mais de uma máscara. Aí, por exemplo, na WTA nós temos uma máscara branca para um período e uma máscara preta para outro período, para mostrar que você está trocando de máscara e fiscalizando, né? Porque as máscaras ainda, né, como são de pano, elas têm um tempo de utilização. Isso. Então depois você tem que descartar, lavar de novo para você poder utilizar no outro dia. Com certeza. Zé de Oliveira, foi um prazer muito grande. Infelizmente, o nosso tempo já se esgotou, mas tenha certeza que nós vamos chamá-lo aqui para falar novamente sobre esses cuidados que todos nós devemos ter com essa pandemia trágica que parece que não está cedendo, né? A informação que a gente tem, esse mês de março não vai ser fácil, deve ser pior do que fevereiro, muito infelizmente. Então a gente vai ter muito assunto aqui para discutir sobre essa questão de relacionamento empresa-funcionário nessa época triste de pandemia. Muito obrigado, Zé de Oliveira, foi um prazer muito grande. O CETRIM, seu parceiro, né, do qual você é parceiro, agradece também em nosso nome todo o trabalho que você vem desenvolvendo nessa questão de segurança, de orientação aos trabalhadores, principalmente nessa época em relação ao Covid-19. Muito obrigado, tenha uma ótima tarde. Aproveitamos para agradecer a todos que nos seguiram nessa live oferecida pelo CETRIM. Muito obrigado, uma ótima tarde e até a próxima. Muito obrigado a todos e até a próxima.